Hoje eu vou começar perguntando uma coisa. Como pode? Como pode? Como que isso é possível? Como que dá pra isso acontecer? É demais pra minha cabeça. É demais pra minha cabeça, é demais pra cabeça de qualquer um, de qualquer torcedor. Como você pode, como que pode você abrir 2-0, 2-0, ficar com um jogador a mais? A partir disso, com esse cenário, você vê, tá 2-0. Você tá com um jogador a mais. O jogador do time adversário que está perdendo de 2-0 tá com um jogador a menos. O jogador do time adversário que tá perdendo de 2-0 tá com um a menos. Quer dizer, foi expulso no caso, né? O time adversário que tá perdendo de 2-0 tá com um a menos. O jogador desse time foi expulso. Então, você tá ganhando de 2-0 e tem mais jogadores em campo, tem vantagem numérica. E daí, você vê que nesse cenário, o jogo tá na sua mão. O jogo, o resultado, tá na sua mão. Vai ser isso, no mínimo, e disso pra cima. Você vai deslanchar e fazer mais. Vai ser uma vitória, no mínimo, tranquila. Mas o Santos tá aí pra contrariar todas as estatísticas. O Santos contraria essa estatística. Contraria essa conclusão. Né? Como é que pode você tá ganhando de 2-0, tá com um jogador a mais, o time vai lá, empata. E daí, quer dizer, ele vai lá, diminui, e a partir do momento que ele diminui, ele faz uma pressão que não dá pra entender. Uma pressão que você não consegue explicar como que acontece essa pressão de um time que tá com um jogador a menos no jogo. E daí, esse time vai lá e empata. É pra gente ficar na maior bronca. É pra gente ficar na maior raiva com esse time. Porque, literalmente, isso é uma coisa inexplicável. Eu não sei como que isso pode acontecer. Eu não sei como que isso pode acontecer. Não sei. E, assim, é falta de respeito com o torcedor. Falando o português claro aqui. Isso é falta de respeito com o torcedor. Um time que só vacila como esse, né? Vários resultados que poderiam ser diferentes. Vários resultados que foram resultados obtidos por vacilo. Foi assim. Foi assim contra o Sport, foi assim contra o Guarani, foi assim contra o Avaí, foi assim contra o Amazonas e foi assim contra a Ponte Preta. Mas contra a Ponte Preta foi mais ainda, porque você tá com o resultado na sua mão. Você abre 2-0, fica com um jogador a mais e leva o empate, cede o empate de uma forma vexatória, de uma forma horrível para um time que tecnicamente é um time inferior, com todo o respeito à Ponte Preta, mas isso não pode acontecer, ainda mais num jogo contra a Ponte Preta, porque é um time inferior, com todo o respeito à Ponte Preta, mas é um time inferior, e muito inferior, muito demais. Não tem como comparar um time com outro, né? O momento que cada um vive, porque o Santos briga para subir, para voltar. A Ponte Preta briga para no máximo permanecer nessa Série B, que já seria grande mérito para ela. Mas o Santos falando o português bem claro, o Santos tá assim parecendo uma piada, tá parecendo uma uma piada de muito mau gosto. Ver o Santos jogar parece que é isso. É isso. Não tem mais o que dizer, né? Não, sabe? É uma coisa assim que a gente não. A gente não consegue explicar. Não consegue. É impressionante. Impressionante. Eu não entendo isso. Não entendo. Não entendo. Bem sincero, sendo bem sincero, eu não entendo. E agora vem muita gente falar assim: fora Carille. Que o Carille saia.
pedindo a demissão do Carille. A questão é que, assim, se o Santos demite o Carille, não que eu defenda que o Carille tem que continuar, não é isso. Mas, se o Santos demite o Carille, quem que o Santos vai trazer para ficar no lugar dele? Né? Se o Carille for embora, quem que vem pro lugar dele? Quem seria melhor do que ele pro Santos trazer? Não melhor assim que ele seja melhor do que qualquer um. Não, não é isso, mas qual a melhor opção que o Santos poderia trazer? Que o Santos teria condição de trazer? É nessa questão que eu entro. Se o Santos demite o Carille, quem que ele poderia trazer? Quem que ele teria condição de trazer para fazer um trabalho melhor do que o dele? Quem que faz um trabalho melhor do que o trabalho do Carille que o Santos poderia trazer para entrar no lugar do Carille? É essa a questão, né? É nisso que eu penso. Então por isso que eu nem tenho uma opinião formada sobre esse caso. A única opinião formada que eu tenho é que o Santos é completamente fora do padrão, fora da curva, né? Como eu falei, uma piada de mau gosto. E isso que aconteceu ontem é falta de respeito com o torcedor, né? Ainda mais, assim, você ganhou da Ponte Preta no primeiro jogo, no primeiro turno lá em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, estádio da Ponte Preta, fora de casa, o Santos ganhou da Ponte Preta. E daí chega na Vila e acontece isso, né? Uma outra questão aqui pra gente falar. Meu, é assim, eu nem tenho mais o que dizer, sabe? É horrível tá falando tudo isso aqui. É horrível tá falando isso tudo aqui. Mas eu não sei mais o que eu falo sobre o Santos. Não sei. Agora o próximo jogo vai ser contra quem? Contra o Brusque fora de casa. Né? O primeiro jogo na Vila Belmiro não fez 4-0 no Brusque. Mas agora o que vai acontecer? Né? A gente não sabe. O Santos tem que ganhar? Tem que ganhar. Mas o Santos não consegue isso. O Santos não tem conseguido isso. A gente achou que ia ganhar ontem da Ponte Preta. Porque o Santos fez um primeiro tempo muito bom. O Santos fez um primeiro tempo ótimo. Abriu 2-0. E aí ficou com um jogador a mais. Ia ficar o jogo inteiro no segundo tempo com um jogador a mais. Daí a gente concluiu. Ah, vai ser tranquilo. Né? Vai ser tranquilo. Agora vai fazer mais. No mínimo que vai acontecer é segurar o resultado. Mas nem segurar o resultado o Santos consegue. Nem isso. Não vou falar mais nada aqui. Mais nada eu tenho pra falar. Eu não vou dizer mais nada. Chega. Já deu. Já estragou o meu final de semana. Já estragou o nosso final de semana. Não tem mais o que dizer. É isso. Eu vou ficar por aqui agora. Tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.